O Erik ten Hag saiu do Manchester United com a reputação muito manchada, mas mesmo assim, o Leverkusen achou que ele poderia ser um bom substituto para o Xabi Alonso. Só que o que a gente viu foi uma das piores passagens de um técnico por um clube europeu na história. Foi um negócio assim absurdo, cara, e começaram a pipocar agora curiosidades, bastidores do que realmente aconteceu, e eu compilei tudo pra vocês numa espécie de linha do tempo improvisada, e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa história, porque realmente, cara, parece que o bicho não acertou em absolutamente nada. Se liga só, vamos começar pelo começo. No finalzinho de maio saiu a notícia de que o Leverkusen estava atrás do Erik ten Hag e que o ten Hag tinha tido também uma proposta ali, ou pelo menos um contato do Ajax para voltar para lá. E ele acabou não querendo voltar. Ele foi pro Leverkusen, não é à toa, os caras estavam com o time bem azeitadinho, né? Depois aí do trabalho do Xabi Alonso, poderia ser uma boa oportunidade para ele voltar no mais alto nível. Aí já estamos no dia 26 de maio. O Erik ten Hag assina o seu contrato com o Bayer Leverkusen num projeto de 2 anos, contrato até 2027. O Simon Rolfes, que é o diretor lá do nosso querido Leverkusen, disse que o cara tem, né, um extenso currículo, que ganhou muita coisa, que as ideias que eles têm pro futebol coincidem, que eles querem um futebol técnico e dominante, né, e que eles acham que isso aí pode vir com o ten Hag. Então os caras estavam muito felizes, enquanto o próprio ten Hag, né, também disse que estava empolgado, que queria começar, tinha ambição, papapá. Aí chegamos no primeiro momento cômico dessa jornada. O Leverkusen foi fazer uma pré-temporada no Brasil e marcou um amistoso contra o Flamengo. Só que não era o Flamengo principal, era o Flamengo sub-20. E o resultado é que em 60 minutos eles estavam tomando de 5-0 do Flamengo sub-20. Na época eu não dei tanta bola pra isso aqui, tá? Porque, racionalmente pensando, os primeiros jogos de pré-temporada só servem pra uma coisa, que é pra ganhar ritmo de jogo. Todo o resto, tática, placar, é irrelevante basicamente. Esse jogo acabou 5-1, mas vocês podem ver que no elenco do Leverkusen aqui tava cheio de jovens, tal, tinha talvez um ou outro jogador que poderia ser titular, né, de repente o Hoffmann, o Adli ou o Boniface ali, mas enfim, vários jovens, né, e depois que entraram os pesos pesados no minuto 60, ali o Grimal, o Tapsoba, o Radek, o Andrich, o Xhaka, aí o Leverkusen parou de tomar gol e ainda fez um. Né? Então, com certeza era o primeiro amistoso de pré-temporada, os caras sem ritmo de jogo, muito jovens. Mas mesmo assim, com tudo isso, né, ainda assim tomar de 5-0 em determinado momento do sub-20 do Flamengo é meio vergonhoso. Aí o Leverkusen tava lá no Rio de Janeiro e foi fazer uma viagem pro Cristo Redentor. E aí tava todo mundo ali feliz, tirando foto com o Cristo, né, realmente fazendo turismo na cidade do Rio de Janeiro, os jogadores tirando foto, olha que bonitinho aqui, ó. Os caras tirando foto pro Instagram, não, pera aí, aqui, ó. Tirando foto pro Instagram e pá. O que a gente não sabia é que nos bastidores a coisa tava ficando feia já naquele momento. O ten Hag tava trabalhando há 20 dias, né? Ele assumiu de verdade no dia 1º de julho e as coisas já não estavam bem, cara. Pensa só, esse jornal alemão disse que já no Brasil, durante o treinamento, né, a qualidade dos treinos tava péssima e que o técnico ten Hag tava sem emoção ali, entendeu? E eles disseram que seja em campo, em reuniões internas ou em relações públicas, em todos os lugares o ten Hag deixava os outros funcionários do Leverkusen de queixo caído. Mas não de queixo caído positivamente, de queixo caído tipo, eles não estavam acreditando que o cara era tão incompetente. Eles também dizem aqui que o ten Hag logo de cara começou a tentar interferir no planejamento do elenco, o que é uma coisa um pouco curiosa, porque o técnico tem que estar, né, junto com o planejamento para escolher os jogadores ali, mas pelo que eu entendi o clube queria fazer algumas movimentações e ele queria mudar o direcionamento fazendo coisas que, assim, faltaram ética de trabalho com certeza para ele, que é ficar sugerindo jogadores da própria agência dele. Imagina só, cara, isso aqui é uma coisa que coloca os interesses dele, né, da agência dele na frente dos interesses do clube, é um negócio absurdo. Para piorar e limpar um pouquinho a barra do ten Hag, é importante ressaltar que o Leverkusen passou por uma grande mudança nessa janela, então tinha muito jogador saindo e os principais jogadores do time, né, o Frimpong, o Wirtz, também tinha ali o Xhaka, o Radek, o Jonathan Tah, e chegando uma pá de jogadores novos também, com os quais o ten Hag teria que trabalhar, né? Vários jogadores interessantes, inclusive, tá? O Poku, que veio lá da Liga Holandesa, o Badé tava bem no Sevilha, Ben Seguir, um cara talentoso do Mônaco, o Ansar, o Tillman, que tava voando no PSV. Então jogadores interessantes, não é que o clube contratou mal, mas muitas mudanças, tá? Só pra passar um pequeno paninho pro ten Hag. Uma mudança que ele não queria de jeito nenhum
era a saída do Xhaka. Ele disse que o clube não ia abrir mão do Xhaka, que ele não ia sair e ainda tretou com o empresário do Xhaka. O empresário pode falar qualquer coisa, mas o Leverkusen já vendeu 3 jogadores, não vai vender mais ninguém. Isso seria desrespeitar a estrutura e a cultura do elenco. Olha só, uma frase forte, né? Isso aí foi quando, rapaziada? Vocês podem ver a data aqui na matéria do Globo Esporte, né? 22 de julho, 2 dias depois da visita lá no Cristo Redentor. Pois bem, uma semana depois, dia 30, né? Sunderland anuncia a contratação de Granit Xhaka, o jogador que o Ten Hag disse que não ia sair de jeito nenhum, né? Como é que o cara fica, né, publicamente depois disso? Ele se sente, obviamente, humilhado. O cara tava lá há um mês e já tava um caos dentro do clube, né? E aí, cara, ele também foi descrito aí como um cara que tava sem emoção, né? Ele não conseguia fazer os jogadores se motivarem, não conseguia criar bons relacionamentos ali dentro. E isso resultou numa coisa muito esquisita, que de fato, na hora de estrear na Bundesliga contra o Hoffenheim, ele se recusou a falar qualquer coisa pro time antes do jogo. E é a coisa mais normal do mundo, cara. Antes de sair do vestiário, né, o técnico dá uma última preleção, uma falada ali, relembra algum aspecto tático, faz alguma motivação, alguma coisa. O Ten Hag aparentemente não falou uma palavra, os jogadores foram pro jogo mesmo assim, e o resultado foi que o Leverkusen perdeu em casa de virada pro Hoffenheim por 2-1. Né, não foi um bom começo já. Aí no jogo seguinte, o que aconteceu? Né, o nosso querido time do Werder Bremen, que era o adversário do Leverkusen, teve um jogador expulso e a partida chegou a estar 3-1 pro Leverkusen, 3-1 com um a mais. O Werder Bremen jogando com um expulso, tá? E mesmo assim o Leverkusen conseguiu a proeza de tomar um empate. E ainda foi nos acréscimos do segundo tempo, no apagar das luzes, né? Um resultado humilhante. Essa matéria aqui do Bild, e cara, tudo que eu estiver falando de matérias da imprensa alemã, a gente tem que levar com um pouquinho de desconfiança, porque os caras estão batendo no Ten Hag todo dia. Tipo assim, cara, ele não acertou em nada, segundo a imprensa alemã. Só falta eles falarem, porra, não, o Ten Hag foi visto chutando um cachorro na rua, né? O Ten Hag roubou uma senhorinha na rua, uma idosa. Ah, o Ten Hag foi visto numa ligação de uma chamada de vídeo com um capeta. É só o que tá faltando mesmo, porque todo o resto eles estão falando que ele errou, tá? Uma das paradas é que diz a lenda que não tinha tática, não tinha plano de jogo, que os jogadores não sabiam o que fazer, simplesmente, nem quando eles estavam ganhando por 3-1 contra o Werder Bremen, não sabiam qual que eram as instruções dentro de campo. E quando o Ten Hag deixava claro o que era pra fazer, os jogadores não entendiam. Por exemplo, diz a lenda, olha que, cara, isso aqui é muito bizarro e muito específico, né? Que parecia que o Ten Hag queria que os treinos de flexões, push-ups, fossem super pesados, e os jogadores estavam achando que por que ele bota tanta importância em flexões, né? É tão importante fazer flexão quanto correr ou fazer treino de passe? Por quê? Todo mundo dentro do clube já tava percebendo que as coisas não estavam dando certo e que o Ten Hag não teria futuro, né? A ponto de acontecer isso daqui, ó. O Leverkusen tava negociando com o Lucas Vazquez, né? O lateral direito ex-Real Madrid aí, pra chegar como agente livre. E eles simplesmente não falaram pro Ten Hag, vamos contratar o jogador, e não comunicam o técnico. O técnico ficou sabendo já quase na hora de assinar o contrato, entendeu? Se liga, o Leverkusen já tinha chegado num acordo pra contratação 2 dias antes do Ten Hag sequer falar com o Lucas Vazquez, né? Então os caras já estavam excluindo ele do planejamento, mesmo ele ainda sendo treinador. Essa matéria do Bild diz que nesse momento o Ten Hag já tinha todos os departamentos de dentro do clube e todos os jogadores contra ele. Ninguém mais queria o cara lá. Diz a lenda que ele não conseguiu bom relacionamento com ninguém, nem com os fisioterapeutas do clube, os médicos, nutricionistas, pessoal de apoio ali e o próprio staff dele, ou seja, os assistentes que ele mesmo trouxe pro Leverkusen, ele não estava conseguindo fazer funcionar com ninguém. O resultado foi isso daqui, né? 2 meses depois de ser contratado e 3 jogos apenas oficiais, né, no comando do clube. Um era a Copa da Alemanha contra o time pequeno que o Leverkusen ganhou, mal conta, né? Mas 2 rodadas de Bundesliga só, ele foi demitido, né? E aí o que aconteceu? Cara, isso aqui também é insano, se liga só. Aparentemente, o Ten Hag recebeu 1 milhão de euros de salário pelos 2 meses que ele trabalhou e mais 5 milhões de euros pela rescisão do contrato. Ou seja, o Ten Hag para 2 meses de Leverkusen ganhou 6 milhões de euros, que se tu fizer os cálculos dá cerca de 100 mil euros por dia de trabalho. Pô, tá de bom tamanho, né? O cara pode tirar férias por anos agora se ele quiser, meu irmão, só com essa grana que ele recebeu aqui,
né? Imagina se chegam pra você e perguntam se você não quer um trabalho. É só 2 meses de trabalho, beleza? Mas tu vai ganhar 100 mil euros por dia. Porra. Depois dessas matérias todas aí que saíram sobre o Ten Hag, a reputação dele tá no lixo, né? É um trabalho absolutamente horrendo. Tudo que ele fez deu errado. E aí ele quis salvar um pouquinho da sua reputação, lançou uma nota pública aqui dizendo que pra construir um trabalho tu precisa de tempo, tu precisa de confiança, e de que ele começou esse trabalho com muita energia e convicção, mas que a diretoria do Bayern Leverkusen não deu pra ele tempo e nem a confiança necessárias, e por isso que as coisas deram errado. Me parece que ele tá querendo também passar um pouquinho assim de uma mensagem positiva sobre tudo isso, sendo que no final das contas a diretoria, talvez, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá dentro, talvez tenha sido um pouquinho cruel demais, mas ao mesmo tempo fica claro que ele errou muito e praticamente nada estava funcionando. Então pra diretoria é melhor fazer o quê? Dar mais 10 jogos pra ver se ele consegue mudar as coisas, ou perceber que, pô, a gente errou, cara, vamos corrigir o mais rápido possível, demite o cara e traz alguém novo. Cara, olha que cruel isso daqui. Diz assim, o Ten Hag foi demitido, né? E aí os assistentes técnicos do Ten Hag ficaram lá e deram o próximo treino, já sem o Ten Hag no comando, né? E aí um jogador teria dito no vestiário que foi o melhor treino da temporada. E tem mais, né? Parece que funcionários do clube que trabalham lá há bastante tempo se juntaram ali de brincadeira, fizeram assim uma eleição de quem que é o pior técnico do clube nos últimos 15 ou 20 anos. E o Ten Hag ganhou essa pequena eleição, essa pequena brincadeira. Então tu imagina tu ficar 2 meses no clube só, e isso é o suficiente pra tu ser eleito tipo o pior técnico do clube no século, tá ligado? Cara, parece que não é só que o Ten Hag não tava com uma boa relação com alguém, assim, com um ou com o outro. Parece que ele desagradou todo mundo, literalmente todos os jogadores, e todo mundo do clube queria ir embora, mano. É um negócio que eu acho que eu nunca tinha visto antes. Não tinha ninguém pra defender o homem, ninguém tava gostando dele. E assim o Ten Hag se tornou o técnico que foi demitido de forma mais rápida na história da Bundesliga. Apenas 2 rodadas. E sempre que a gente faz esse tipo de pontuamento, né, tem alguém que vem e fala, ah, mas no Brasil isso é normal, eu já vi técnico ser demitido com 4 rodadas, com 5 rodadas, com 6 rodadas. O Renato Paiva acabou de ser demitido com 10 jogos lá no Fortaleza. É normal, acontece, a gente sabe. Mas pro futebol alemão é, assim, sem precedentes, cara. Isso nunca tinha acontecido. Na real, até pro futebol brasileiro. Tá, um cara ser demitido com 3 jogos é chocante. Mas no futebol alemão é tipo impensável. Isso aqui não existe. O que aconteceu foi um confronto de 2 coisas que não deram certo, né? O clube e o Ten Hag, de uma maneira poucas vezes antes vista. E que coloca agora uma dúvida. Qual que vai ser o caminho da carreira dele? Ele surgiu como um técnico tão badalado naquela época de Ajax, quase levou o Ajax pra final da Champions. Aí vai pro Manchester United, tem a treta com o Cristiano Ronaldo, ganha títulos, é verdade, mas no final das contas a passagem dele é horrível. Ele se mostra um cara arrogante, incapaz de fazer o time jogar muito bem. Ainda que, né, a gente tá vendo que ninguém consegue fazer aquele Manchester United jogar bem. E agora tem isso. Quem que vai ser o louco que vai querer contratar o Ten Hag a partir de agora? Provavelmente ele vai ter que dar 1 ou 2 passos atrás na carreira pra conseguir se reerguer. Porque daqui ele não vai conseguir outra vaga num time tão forte quanto o Manchester United, como o Leverkusen. Talvez um retorno pro Ajax no futuro, vai saber. E aí quando o Fabrício Romano anunciou, né, que o Ten Hag tinha sido demitido pelo Leverkusen, né, fez um tweet aqui, teve um cara que deu uma cravada violenta, uma tweetada histórica, né, ele soltou assim, Eric 10 weeks, né, Eric 10 semanas. E nem 10 semanas foram, cara. Ele ficou menos de 9, foram 8 semanas e uns quebradinhos. Então chega a ser cômico, mas essa, com certeza, é uma das piores passagens de um treinador por um clube na história do futebol europeu, cara.